Olá, gente, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. É final da primeira semana de outubro, tem chegado um pouquinho de frio aqui, finalmente, que tava quente demais. E eu tô representando hoje Clemson Tigers, né, que é a universidade campeão futebol americano, pertinho daqui. E só que não tá jogando hoje, é por isso que eu tenho tempo para dar para você retrospectiva das coisas que aconteceram no mundo, economia global, para que você saiba dessas coisas, as coisas que talvez afetam o nosso mundo de investimento. Vamos lá? Ações dos Estados Unidos subiram na segunda-feira de carona no otimismo do setor de tecnologia. Por quê? Quem subiu? Apple subiu, não sei porquê, mas Apple estava subindo. Eu acho que foi por a maior aceitação de iPhones, que parecia que realmente o mundo estava assim... De iPhone, né? Chegou Apple 11, o iPhone 11, né? A pessoa tava... não é nada de mágica, não sei, né? Mas parece que agora tá aumentando o interesse, tá bom. Então a Apple subiu, ajudou a recuperar as perdas de sexta-feira anterior, se lembra, né? O Dow se aproximava a 27 mil. Todas as pessoas estavam pensando, puxa, finalmente evitamos uma bala e agora vai subir o mercado. Só que depois houve um encolhimento em manufatura, dados de manufatura dos Estados Unidos, até uma baixa de mais de 10 anos, que confirmou que a guerra comercial com a China está tendo pelo menos algum efeito nos Estados Unidos. Ações caíram por volta de 2%, só na terça-feira, né? Ou segunda-feira para terça-feira, Dow cruzou abaixo de 26 mil, foi de 1 mil para 1 mil, né? 7 mil para 26 mil. A queda continuou na quarta-feira e até amanhã de quinta-feira o mercado dos Estados Unidos tinha caído 4%. Semana ruim, né? Ações subiram. Ruim para as pessoas que estão assim investindo de longo prazo, esperando que o mercado sempre suba, né? Para nós que investimos no Day Trading Academy, nós podemos ensinar para você a fazer isso. Foi uma semana de bênçãos puras, né? Que pois sacamos dessa tipo banco 24 horas, né? Desse mercado, que nós podemos ganhar muito dinheiro quando o mercado cair dessa. Poxa, foi linda essa semana, né? Ações subiram na sexta-feira, mas notícias de bons números de emprego. Desemprego está no mínimo de mais de 50 anos, então foi pelo menos algum alívio. Porém, analistas agora pensam que os Estados Unidos não têm evitado uma recessão e que haverá pelo menos se não 2 abaixamentos de taxa de juros ainda esse ano para aliviar essa situação. Mas é coisa política que tá misturado dentro dessa coisa toda, né? Então, essa coisa de recessão pode vir, pode não vir, mas tem gente que até que venha uma recessão, né? Para destruir a chance de o presidente Trump ser reelegido. Então, tá desejando o pior para muitas pessoas, simplesmente para que né, uma coisa política aconteça, né? Tá chuviscando agora, vamos ver se continua. Eu vou trabalhar para você dentro da chuva ainda, né? Resultados mistos para os índices dos Estados Unidos. Essa semana o Dow caiu 0,9%, SP 500 caiu 0,3% e Nasdaq, surpresa, encerrou a semana ganhando 0,5%. Não foi muito não, mas pelo menos não baixou. Acompanhando a subida de tecnologia nos Estados Unidos, na segunda-feira, ações globais subiram, né? O que diz sobre maré que levanta todos os barcos, também devido a dados melhores que esperados da China, né? Apesar de ameaças que os Estados Unidos vai desalistar empresas chinesas das bolsas. Né? Índices mundiais ficaram perto de baixas de 4 semanas na quarta-feira e rendimentos de títulos principais caíram ainda mais, principalmente na Europa, né? Quando os Estados Unidos implementou novas tarifas sobre bens europeus. Estas tarifas foram aprovadas
pela OMC. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Que é a Organização Mundial de Comércio, World Trade Organization, né? Claro que investidores temem que essas tarifas não ajudarão a situação de desaceleração da economia global. Então, atitude pessimista em geral, né? Que a recessão ou desaceleração global, é isso que as pessoas estão vendo. Ações europeias conseguiram subir na sexta-feira no otimismo da economia dos Estados Unidos. De novo, aquele maré subindo. O que parece que é a única economia principal se entrepondo contra a recessão global. Ainda assim, muitos dos índices europeus caíram mais de 2%. Pior semana em um ano. Mercados europeus mais baixos para a semana. Londres caiu mais que todos, perdendo 3,8%, mas com todo esse caos por volta de Brexit, né, é de se esperar. Istambul teve o melhor desempenho, só caindo 1,6%, mas Istambul pertence à Europa ou à Ásia, ou sei lá, ou fica na sua própria categoria, não sei. Mas na Europa própria, o mercado suíço só caiu 2,1%, né? Então, pois é, semana ruim, mas só caiu 2,1%, mas em comparação com Londres caiu quase 4%, né? Das Américas misturados, a Argentina ganhou, subindo 10,2%. A economia argentina parece Bitcoin, agora toda essa volatilidade, né? A Bovespa caiu 2,5%. Brasil, puxa, vamos lá, né? Canadá caiu ainda, mas encerrando 2,7% negativo, né? Não foi tão ruim quanto Canadá, entendeu? Mercados asiáticos, por maior parte, mais baixos. Da Índia caiu 3,1%. Taiwan, o único que ganhou essa semana, né? Taiwan teve melhor desempenho, subindo 0,6%, mas aí tem um porém, vamos falar daquilo daqui a um pouco, né? Investidor bilionário, falando em Bitcoin, bilionário dos Estados Unidos, Mark Cuban, você conhece? Não conheço. Não, pessoalmente não, né? Mas eu tenho ouvido o nome dele, mas eu gosto do nome dele, Cubano, que parece que faz um sanduíche delicioso no Cubano. Proclamou essa semana sua crença que Bitcoin não possui nenhum valor intrínseco, quer dizer que só vale o que alguém é disposto a pagar. Claro, né? Vale o quê? São eletrônicos, eletrões. Não tem valor nenhum. Intrínseco, é claro. Ele permanece duvidoso sobre a aceitação mais ampla de Bitcoin. E em relação a isso também há problemas na infraestrutura de Libra, que é a nova moeda de Facebook. Alguns parceiros financeiros, inclusive Visa e Mastercard, estão agora pensando outra vez, depois de vários governos se mostrarem contra a aceitação da Libra. Poxa, se perder Visa e Mastercard e governos estão contra, não são bons sinais não. Começou muito bom esse negócio, esse lançamento não foi nem lançamento, foi lançamento da ideia, né, de Libra, né, criptomoeda moeda de Facebook. Seria uma moeda mundial, né? Até é uma boa ideia, mas eu acho que tá morrendo na infância, né? Ainda assim, Bitcoin conseguiu subir 1,9% da semana, quase nível para Bitcoin, realmente. Não tinha volatilidade nenhuma essa semana. Agora está de volta um tiquinho acima de 8 mil. Os dados mais fracos da economia dos Estados Unidos pesaram nas bolsas mundiais, que teve o efeito de impulsionar investidores mais para ativos de segurança, né? A fuga para a segurança, que aumentou o valor do dólar americano para um alto de 29 meses. Por quê? Porque pessoas estão querendo comprar os títulos americanos, que realmente são vistos como o lugar mais porto seguro, entendeu? Mesmo assim, o iene japonês está atraindo muita atenção. Algumas economias do mundo estão procurando se distanciar do dólar, não ser tão dependente do dólar. Reservas mundiais denominadas em dólar caíram no segundo trimestre ao seu menor nível desde o fim de 2013. Desculpa, gente, eu tenho que encerrar essa coisa, né? Menor nível desde o fim de 2013, é um total de 61%, né? Quase 62% das reservas mundiais denominadas em dólar, enquanto o iene responde por sua maior porção do total em quase 20 anos. O iene está subindo, o dólar está decrescendo, mas ainda possui a maioria.
das reservas. Possui não, né? A maioria das reservas do mundo são denominadas em dólar. Príncipe saudita Mohammed bin Salman advertiu essa semana que guerra não seria coisa boa. Guerra não é boa. Será? Né? Ele diz que guerra envolvendo a Arábia Saudita e Irã deve ser evitado. Será? E que uma solução política e pacífica seria melhor de uma resolução bélica. Cara é gênio, né? Ainda preços de petróleos aumentariam a números inimaginavelmente altos que não temos visto nas nossas vidas. Pois é, né? Mas ele deve entender que tal linguagem não assusta os Estados Unidos, que possui a habilidade de ser independente no que se refere a petróleo. Também Brasil, né? Você tem muito petróleo mesmo. Só tem que gerenciar de maneira certa, como Venezuela. Não gerencie como Venezuela, gerencie como os Estados Unidos, entendeu? Aí você não tem que se preocupar com essas guerras. Falando nisso, OPEP como um todo viu sua produção cair a uma baixa de 8 anos em setembro, depois dos ataques na produção saudita. Claro, né? Depois do aumento do preço temporário devido aos ataques, né? Claro que preços aumentaram. Os preços de petróleo depois desse aumento temporário continuaram sua tendência baixista. Petróleo dos Estados Unidos essa semana caiu quase 6%, 5,9% para $52,81 por barril, e também internacional. O Brent também caiu 5,9%, ficou em $58,44. Está chegando quase a paridade aí. O Brent sempre é mais caro que o crudo dos Estados Unidos. Mas está chegando mais perto. Analistas projetam um aumento geral de uns 15% em preço de ouro para 2020, né? Metais preciosos subiram essa semana. Ouro subiu 0,5% para $1.505 por onça. Prata subiu, mas só 0,06%. Um centavinho que subiu. Parabéns, prata, né? Para $17,61 por onça. Peru, não o pássaro ave, né? Não Peru, mas Peru, o país. Agora você sabe, né? Peru está em apuros. Políticos têm perdido a confiança do povo devido a muita corrupção. Corrupção? Não me diga. O presidente encerrou a legislatura, encerrou a legislatura, ele cancelou, vocês não tem nada mais aqui, declarou novas eleições para acontecerem em janeiro, algo que o povo apoia, que o povo não gosta de corrupção, a menos que beneficie, né? Os políticos demitidos, por sua vez, apoiam o vice-presidente, né? As forças armadas e policiais reafirmaram sua lealdade ao presidente. É a pior crise em Peru há muitos anos. Tomara que possa ser resolvido de maneira pacífica, né? Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel está liderando pelo menos um governo interino. As eleições foram inconclusivas e ainda não conseguiu formar uma coalizão majoritária. Já faz quase um mês agora essas eleições. Ele precisa manter sua posição de primeiro-ministro para evitar ser indiciado por corrupção. Será? De onde vem essa corrupção, né? Parece que primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, apesar de ser Trudeau, né? Pronúncia francês, apesar de seu ibope internacional está alta, né? Em casa, né? Em Canadá, está perdendo sua base. Que são boas notícias para os do direita, né? Que ele é mais esquerdista. Carrie Lam, da Hong Kong, né? Líder da Hong Kong, pisou na bola esta semana, ganhou apoio há algumas semanas por cancelar o projeto de lei que tanto enfureceu os manifestantes, mas essas manifestações continuam. Por quê? Porque não resolveu o problema básico, né? Mas esta semana ela invocou poderes emergenciais que permitem que ela implemente toque de recolher, né, de noite, tem que estar em casa depois de tal horário, censura da imprensa, desculpa, e controles de portos e transporte. Quer dizer, ela tem a capacidade, ela tem permissão, ela tem a potência de poder fazer isso.
Só que ainda não tem implementado, mas ela tem reivindicado isso, entendeu? A última vez que esses poderes foram impostos foi há mais de 50 anos, no tempo de colonialismo. Por enquanto, ela somente baniu o uso de máscaras. Mas ainda assim, os manifestantes estão ainda mais irados que antes. Era obrigatório essa semana o apêndice, que é Hong Kong, apêndice a China, entendeu? Celebrar o 70º aniversário de comunismo na China. E eu pergunto, como celebrar algo que causou a morte de entre 60 e 80 milhões de cidadãos, né, chineses? Porém, se não celebrar, é visto como inimigo do Estado. Então, você tem que dizer, balançar a bandeira, celebrando a morte de muita gente, né? Claro que os manifestantes não estavam com disposição festiva. É justamente comunismo contra o qual eles estão se manifestando. Então, por que celebrar, né? Canhões de água e gás lacrimogêneo foram implementados contra os manifestantes e um dos manifestantes foi até atirado com bala viva no peito. Parece que sobreviveu, né? Que festa, hein? Celebração. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, planeja pedir adiar Brexit mais uma vez, se não conseguir um acordo até dia 19 de outubro. Eu não vejo muita esperança nisso, né? Apesar de antes ter prometido deixar a União Europeia de qualquer maneira, com ou sem acordo, no dia 31. E agora está sendo frustrado, né? Ele tá, né? Jogou fora Theresa May, né? E porque ela não conseguiu, e agora o Boris Johnson, né, o sucessor, ele tá entendendo agora sei porque é tão difícil assim, né? Desemprego, não somente dos Estados Unidos, mas desemprego japonês, para agosto, ficou no nível mais baixo nos últimos 26 anos. Está tão segura a economia que o governo vai aumentar a taxa de consumo desde 8% para 10%. Os novos ingressos são destinados para melhorar programas sociais e reduzir a dívida nacional. É isso que precisa acontecer nos Estados Unidos também. Poxa, dívida nacional enorme, né? 20 e tal trilhões de dólares. Não foi somente nos Estados Unidos que a atividade fabril encolheu, também na zona do euro, onde contraiu mais que em 7 anos, né? Notícias não são boas notícias econômicas não são muito boas da Europa, não. Tesla bateu um recorde de produção de 96.155 veículos elétricos no terceiro trimestre. Muito bem, bateu um recorde, só que Elon Musk badalava o número de 100 mil, né? Só chegou perto e analistas o esperavam. Então, apesar do novo recorde de alta, ações caíram 6% nas notícias, tem caído 20% em 2019. Daqui a um mês vamos ouvir o relatório do terceiro trimestre de Tesla, e Tesla tem tido somente 3 trimestres lucrativos desde sua OPI em 2010. Então, não parece muito bom, não. O Tribunal Supremo da Europa agora diz que países da União Europeia podem exigir que Facebook remova postagens, tira pastagem também, né? Tira postagens, fotos e vídeos e também restringir acesso global a esses materiais. Países europeus podem também exigir que Facebook apague comentários que os países determinem ilegais. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais governos estão ganhando controle sobre a internet. Apesar de boatos de baixa demanda, a Apple teve que pedir aumento da produção do novo iPhone 11 por volta de 10% devido à alta demanda. Por isso que elevaram-se os preços das ações de Apple, né? Relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa no que se refere a comércio está diferente agora devido à política de Trump de América primeiro, né? Já sabemos, os globalistas que estavam em poder antes, né? Vamos cooperar com uma família grande, assim, mundo global, e a América dos Estados Unidos vai assumir outro lugar, né? Mas o Trump está dizendo, não, a gente tem que procurar nossos próprios interesses primeiro, e assim vai beneficiar o resto do mundo. Já sabemos que nos próximos 2 meses disputas virão à tona sobre produção de aeronaves e tarifas sobre automóveis e até a possibilidade de uma guerra comercial com a Europa. Depois de encerrar com China,
Japão já foi assinado um acordo, o SMEC, né, com Canadá e México já foi assinado o acordo e agora é vez da Europa, né? Se lembra daquelas tarifas que a OMC aprovou que os Estados Unidos impusessem sobre a Europa, né? São para compensar o que foi julgado a ser ajuda ilegal da Europa, do governo da Europa, à empresa Airbus, grande concorrente americana Boeing. Já foi publicada uma lista de centenas de produtos europeus que agora este mês serão tarifadas. Inclusive tarifas sobre vinho francês e queijo italiano. Se quer ser queijo e vinho, então compre agora, antes que subam as tarifas, né? United Parcel Service, um serviço particular de correios nos Estados Unidos, ganhou licença do governo dos Estados Unidos para operar uma linha aérea fretada por drones, né? Você pedir um pacote no Amazon, assim, ou qualquer Mercado Livre, né? Na internet, pode ser que entregue por na sua porta, um drone. Se vier mais rápido, então aceito. É vantagem conseguida antes de concorrentes Amazon e Google, que também gostariam de fazer entregas por drone. Então o UPS, né, United Parcel Service, tem ficado um pouco atrás de FedEx, Amazon e Google e tudo isso, mas agora parece que está passando para frente. Parabéns. Depois de 3 semanas, 48 mil trabalhadores em fábricas de General Motors ainda estão em greve nos Estados Unidos. General Motors é o maior fabricante de automóveis nos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. No Brasil, GM produz a marca Chevrolet da sua fábrica em São Caetano do Sul. Celta vem de lá, o picape S10, o Vectra e muitos outros. Meu amigo teve picape S10, diesel, muito bom, né? Cabine dupla, né? Eu tive um Vectra, um carro muito bom. GM é o sindicato dos trabalhadores, estão em reuniões e parece que estão chegando perto a um acordo. Agora, por que isso pertence a, né, o que isso tem a ver conosco? Ações de GM têm perdido 13% nesse último mês, durante esse tempo de manifestações, né? O que greve, né? O que você acha que o preço vai fazer quando chegarem a um acordo? Eu só tô dando uma dica aí. É interessante como líderes de empresas em regiões diferentes do mundo avaliam risco. Na Europa e na América do Norte se considera o maior risco a ser ataques cibernéticos. No sul da Ásia, os maiores riscos são ambientais, principalmente em relação à água. No leste da Ásia e no Pacífico são catástrofes naturais que apresentam o maior risco, né? Se lembra que encerramos semana passada com catástrofe natural, que seria gelo, montão de gelo, parece que foram 110 piscinas, equivalente a 110 piscinas olímpicas de gelo caindo em cima da sua casa, né? Ou a sua careca, né? Analistas projetam que empresas europeias estão para relatar seus piores lucros trimestrais em 3 anos. Os europeus continuam a correr atrás do alvo emissões de carbono zero, né? Até tem declarado que isso é prioridade número 1. Se implementarem todos os planos divulgados, vai custar 575 bilhões, com B, bilhões de euros cada ano ao longo de 20 anos para alcançarem seus alvos. Você acha que realmente vai alcançar isso? Eu acho que parece impossível, né? Mas Angela Merkel está se posicionando como a campeã desta política, enquanto o Movimento Verde, ela está perdendo Ibope, né? Mas o Movimento Verde está ganhando Ibope no continente europeu, então ela está pensando, se humilhar com isso, então talvez, mas está advogando esse gasto de uns 15 trilhões de dólares nos próximos 20 anos, e eu acho que não é sustentável isso não. Você quer crescimento sustentável, né? Sustentabilidade ambiental, isso não é sustentável não, gente. Finlândia parece um lugar pacífico e seguro de se viver, né? Mas cuidado aí, uma mulher foi morta e outros 10 foram feridos quando um aluno da faculdade agrediu os outros alunos e corpo docente com uma espada. Gente, tira as armas de fogo e é isso que vai acontecer, né? O problema é no coração do ser humano. Na Grã-Bretanha agora estão acabando com o direito de possuir facas de cozinha. Você não pode possuir mais. Credo, né? O problema não é a arma, o problema é o coração do ser humano. Enormes manifestações espontâneas contra a corrupção. Será? No Iraque esta semana. De onde vem corrupção?
Devemos banir dinheiro, então, também. O dinheiro não causa a corrupção. Corrupção vem do coração do ser humano, né? Devemos apelar uma moral. Devemos apelar a uma moral mais alta. É só isso que eu vou dizer sobre isso, né? Pois se comportar bem como bem quisermos não está funcionando. Na América do Sul, não é somente Peru e Venezuela que estão em apuros. No Equador, o presidente Lenin Moreno tem declarado um estado de emergência. Por quê? Pois o governo terminou de dar umas coisas ao povo, né? Dá de graça. Isso não é o lugar do governo, não. O governo tem subsidiado combustível há 40 anos, ao custo de 1,3 bilhões de dólares por ano, né? Chega um momento que isso não cabe no bolso, né? Reconheceu que isso não está mais no bolso e encerrou o programa. Então, manifestantes fizeram o quê? Se não vai me dar coisa, né? Então eu vou me manifestar contra. Reagiram erguendo barricadas em chamas e jogando pedras. É algo irônico, um presidente com nome Lenin, né, que celebra comunismo com planejamento central, sofrendo por voltar seu país a um mercado mais livre. Interessante isso, né? Mercados a empresas em Taipei, que é a capital de Taiwan, fecharam na segunda-feira devido a um tufão. Se lembra que maior risco, sudeste da Ásia e Pacífico são esses catástrofes naturais. Encerraram governo e mercados financeiros de tudo na segunda-feira desde um tufão, devido a um tufão que se aproximava à ilha. Meio engraçado, pois naquela região foi somente Taiwan cujo índice encerrou a semana em alta, né? Talvez evitaram uma bala, né? Fecharam e todo mundo caiu, né? Fecharam devido a esse tufão. Mas tomara que estejam bem, todo mundo aí de Taiwan, esse tufão. Agora, para falar em tufão e furacão e tudo isso, falando em temporal, furacão Lorenzo é projetado a atingir a costa oeste de Irlanda, furacão em Irlanda, caramba, com ventos até 240 km por hora. Espero que esteja preparado, mas furacão não vai para a Irlanda, caramba, é interessante isso, né? Então, cuidado aí, semana passada era gelo caindo em cima da sua cabeça, em cima da sua careca, né? E agora é furacão. Você pode fugir, mas... tentar fugir, mas o negócio te atinge, né? Boa sorte, bom fim de semana para todos e até semana que vem.